Pessoal, novo reforço do Vasco da Gama, o atacante colombiano Andrés Gomes deve chegar ao Brasil no dia de amanhã para fazer exames médicos e, enfim, assinar contrato com o Vasco da Gama. E hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia muito importante. Vasco contra o CSA, jogo que acontece pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, em São Januário. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco. E finalmente o zagueiro João Vitor está barrado, está fora da partida de hoje por conta que na última partida tomou cartão vermelho. E com isso a zaga do Vasco deve ser formada por Lucas Freitas e Maurício Lemos. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar no final desse vídeo a 100 likes, dá essa moral pra gente, porque ajuda pra caramba. Agora a meta foi alta, espero que vocês ajudem. E também tem aqui a meta de computador, falta pouco pra gente chegar aí a 9.600 inscritos, estamos pertinho, mais perto ainda dos 10 mil, beleza? Agora vamos para as informações sem enrolação nenhuma, falar sobre a provável escalação do Vasco. Vamos começar falando aqui sobre, primeiramente, o atacante novo do Vasco, Andrés Gomes. O atacante colombiano deve chegar no dia de amanhã ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né? Até porque ele tá lá na França ainda, lá com o Rennes, o antigo clube dele. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro no dia de amanhã, sexta-feira, tá? Então fiquem atentos aí, surgindo mais novidades, a gente deve trazer aqui no nosso canal a cobertura, talvez, da chegada do novo atacante do Vasco da Gama. O Vasco já prepara a logística para a chegada do atacante colombiano, tá? Então informação importantíssima para a gente poder saber em relação ao novo reforço do Vasco da Gama, finalmente, né? Depois de uma novela muito longa, o atacante fechou com o Vasco e deve chegar ao Rio de Janeiro no dia de amanhã. E aí tá aqui, detalhes do acerto do Vasco com o atacante. O empréstimo dele vai até a Copa do Mundo de 2026, com obrigação de compra por metas. Então, se o atacante não bater as metas, o Vasco não tem essa obrigação de compra. É um empréstimo bom, achei um bom negócio, excelente negócio, na verdade. As metas são controláveis, ou seja, caso ele não renda, né, o esperado, o Vasco se protege e evita a ativação da obrigação de compra. Cara, excelente negócio do diretor novo do Vasco, Admar Lopes. O Vasco pagará um valor inferior a 1 milhão de euros, 6,3 milhões de reais, pelo empréstimo de forma parcelada. A obrigação de compra gira em torno de 4 a 5 milhões de euros, 25,6 milhões de reais a 31,8 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Quem deu essa informação, inclusive, foi o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio. Então, cara, de início aqui a gente já falando sobre o novo reforço do Vasco da Gama, até porque tava uma novela danada, finalmente o jogador fechou com o Vasco e deve chegar no dia de amanhã, sexta-feira. Então fiquem ligados, se realmente confirmar que ele vai chegar amanhã, eu vou trazer aqui uma live com vocês, assistindo, esperando o avião do jogador chegar ao Brasil. Beleza? Informação importante para você saber. Bom, outro ponto é que hoje, lá em São Januário, vai ter mosaico, tá? Já está sendo preparado um grande mosaico em 3D. Em São Januário, o tema é surpresa. O painel será erguido minutos antes da bola rolar. O canal Atenção Vascaíno, né, vai fazer a cobertura lá também do jogo de hoje entre Vasco e CSA. Então, informação importante pra gente saber também. Vamos lá para a partida de hoje, para a provável escalação do Vasco? Vamos lá. Onde você pode assistir ao vivo Vasco contra o CSA, horário e escalações. Veja também as arbitragens, hein? As equipes se enfrentam hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília, em São Januário. Depois do empate sem gols no jogo de ida, das oitavas de finais, em Maceió, o time avança para vencer. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O Premier e o Sport TV transmitem a partida. Tá? Informação importante para você saber, né? Mal das pernas na temporada, o Vasco vem de uma sequência de 7 jogos sem vencer. E na rodada passada entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Além do incentivo financeiro, uma classificação nesta quinta serviria, acima de tudo, para atenuar a fase ruim. O técnico Fernando Diniz segue com o respaldo da diretoria, mas o time precisa aproveitar as oportunidades criadas durante as partidas, tá? Transmissão Premier Sport TV, como eu já falei para vocês. Vamos lá para a provável escalação primeiro do time do CSA, depois a gente vai para a escalação do Vasco, que a gente vai debater mais um pouco, tá ok? Vamos lá, time do CSA, técnico Márcio Fernandes, o treinador deve tirar o atacante Baianinho e apostar no volante Silas, para dar mais força ao sistema de marcação.
Então o CSA vem naquela defensiva, né? Ele não vai expor o time em São Januário, a estratégia é jogar em bloco baixo e explorar os erros do Vasco, como o CSA fez contra o Grêmio em Porto Alegre. O lateral direito Felipe Albuquerque sentiu o desgaste no último jogo, chegou a ser substituído por Diogo Batista, né? Mas está recuperado e continua na equipe. Vamos lá para a provável escalação do CSA. No gol, Gabriel Félix, dupla de zaga Betão e Isla, lateral direito Felipe Albuquerque, lateral esquerdo Enzo, ali o quarteto do meio campo, né? Camacho, Gustavo Nicola, Silas e Luciano Naninho mais pra frente, acho que é o camisa 10 da equipe. Pro lado esquerdo, Guilherme Cachoeira e o centroavante vai ser o Thiago Marques. Esse é o time do CSA para o jogo de hoje contra o Vasco da Gama, tá? Quem está fora? Ninguém está fora da partida de hoje do CSA. Quem está pendurado somente é o Camacho, lá do clube de Maceió. Agora vamos para a escalação do Vasco da Gama, que é o que importa, né? Vamos lá. Vasco técnico Fernando Diniz. Sem João Vitor, que recebeu cartão vermelho no jogo de ida e vai cumprir suspensão, a tendência é que o zagueiro Lucas Freitas seja o titular na defesa. De resto, o Diniz já deu recado em outras ocasiões, de que vai procurar sempre mexer no mínimo possível na base da equipe, em especial em jogos decisivos. Provável escalação do Vasco no dia de hoje, pessoal. Léo Jardim no gol, Léo Jardim que está de volta ao gol do Vasco da Gama, até porque na última partida do Vasco contra, né, o Mirassol, o Daniel Fusato que estava no gol, porque o Léo Jardim estava suspenso do Brasileirão. Então tá de volta Léo Jardim, excelente notícia. Dupla de zaga Lucas Freitas e Maurício Lemos. Para mim não é um desfalque ter o João Vitor no time titular. Para mim é uma alegria enorme, né? O João Vitor para mim é um zagueiro limitado que não é nem para ser titular do Vasco nunca. Ao lado dele, Maurício Lemos, que falhou no último jogo também, que pelo amor de Deus. O lateral direito do Vasco é Paulo Henrique, tá? Então tá de volta também. O Puma que jogou na última partida contra o Mirassol. Lateral esquerdo, Lucas Piton. A dupla de volante do Vasco vai ser Hugo Moura e Tietê. Tradicional, sempre tá sendo essa dupla de volante, né, do Vasco da Gama. Mais pra frente, o camisa 10 da equipe vai ser o Felipe Coutinho, que está de volta ao time titular, então o Fernando Diniz ele vai insistir na mesma base do time que entrou no jogo contra o Mirassol, tá? É a mesma base mesmo, com o Felipe Coutinho de titular e o David no banco de reservas. Antes, sem o Felipe Coutinho, o David que estava sendo titular no lado esquerdo e o Nuno estava jogando no meio campo, aqui no lugar do Coutinho. Enfim, Felipe Coutinho como camisa 10, ponta direita, Ryan, a nossa joia Cruz Maltina, né, que vem jogando muita bola. Ponta esquerda, Nuno Moreira e centroavante Pablo Verratti. O Verratti que muita gente está pedindo para ficar no banco de reservas. O Diniz não tá ouvindo a torcida, né? O Diniz não tá ouvindo a torcida e colocou o Verratti aí, vai ser titular provavelmente no dia de hoje também. Eu acho que hoje é um jogo pro Verratti, sabia? Acho que o Verratti hoje vai cravar o dele, vai fazer mais um gol dele. O último jogo ele fez gol também, né? Acho que hoje é um dia pro Verratti dar alegria pro torcedor vascaíno novamente, né? É um jogador que... É um Vasco hoje que vai pro ataque, né, e vai ter muitas bolas aéreas e com isso a gente tem um Verratti no ataque, né? O Verratti hoje é um dos melhores centroavantes da bola aérea, na minha opinião. Cara, acho que no futebol mundial até mesmo. Não vejo ninguém melhor do que o Verratti na cabeça, né? Mas enfim, essa é a provável escalação do Vasco. Quem tá fora? O João Vitor tá suspenso, foi expulso no último jogo, o jogo de ida. O GB, atacante, tá com lesão na coxa, então tá fora também. E o Adson tá com a fratura na perna também, né? Os pendurados, pessoal, é o Lucas Piton, tá? O Lucas Piton tá pendurado, então eu acho que não reseta os cartões. Eu acho que é a partir da semifinal que reseta. Então, se o Vasco passar para as quartas de finais em cima do CSA, o Lucas Piton tá fora do primeiro jogo da Copa do Brasil das quartas, tá? Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso. E aí deve entrar aqui talvez o Vitor Luiz ou propriamente o Leandrinho, não sei dizer, né? Vamos lá, a arbitragem também já tá definida para o jogo de hoje. Vai ser o árbitro da partida, vai ser o Rafael Claus, tá? Vai apitar o jogo de hoje entre Vasco e CSA no nosso Caldeirão. Neste ano, o Rafael Claus apitou apenas uma partida do Vasco, tá? Que foi o Vasco contra o Flamengo, 0-0 no Maracanã. Vocês lembram muito bem disso, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Claus, ele apitou somente um jogo. Esse é o segundo jogo do Rafael Claus apitando no jogo do Vasco da Gama. O Claus, que é um árbitro bastante conhecido, né? Não só prejudica o Vasco, como já prejudicou muitos times por aí, querendo ou não. É um árbitro FIFA,
mas é um árbitro que erra bastante, querendo ou não também. É bastante polêmico, ele é igual o Daronco, né? São árbitros bastante polêmicos, são os mais conhecidos. É que eu falo pra vocês, normalmente quando o árbitro não é conhecido é que ele nunca prejudicou o nosso clube. O Klaus, ele é bastante conhecido no mundo do futebol, né? Bom, pra quem vai assistir os jogos hoje, né, lá no Premier/Sport TV, quem vai narrar a partida vai ser o Jader Rocha, tá? Será o narrador da partida entre Vasco contra o CSA. Os comentários serão de Paulo Nunes e Paulo César Vasconcelos, tá ok? Então, cara, é isso. Quem vai narrar o jogo de hoje é o Jader Rocha, um cara que sempre vem narrando os jogos do Vasco, né? É um cara bastante conhecido também no mundo do Vasco da Gama. Gente, hoje é um jogo importantíssimo, o Vasco precisa da vitória. Eu acho que é isso, né? O Vasco da Gama, ele precisa da vitória 100%. Vasco não vencendo hoje, cara, vai ficar muito complicado o nosso ano, mais do que já está, né? O Vasco hoje tá no Z4, você imagina se a gente for eliminado hoje em São Januário. Lembrando, os ingressos estão esgotados para a partida de hoje, então a torcida vai fazer sua festa em São Januário, cumprindo seu papel de lotar São Januário mais uma vez, e eu espero que os jogadores correspondem dentro de campo e consigam uma vitória tranquila, porque se não conseguir, meu irmão, a situação vai ficar complicadíssima pro Vasco, tá? Espero que seja uma vitória, uma classificação tranquila. Ontem, o Flamengo foi eliminado, a gente postou aqui o vídeo no canal, se você quiser assistir lá, assiste lá. Perdão pro vídeo não tá saindo cedo, tá? Tá saindo um pouquinho, bem mais tarde do que o normal até mesmo. Perdão por isso, tá? É porque eu tive problema pessoal por agora, durante a tarde, pela manhã, e eu não consegui gravar vídeo pra vocês, estão gravando agora. Não fiz nem a nossa live pré-jogo, que eu falei pra vocês que teria. Peço perdão, tá, pessoal? Peço perdão de coração mesmo. Mas vai ter nossa live pós-jogo no dia de hoje. Então fiquem atentos e fiquem ligados aí também. Tamo junto? É isso. Vitória do Vascão hoje. Deixa seu placar aqui nos comentários. Pra mim hoje vai ser 3-0 Vasco. 3-0 Vasco. Ou do Verratti, Nuno e também do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Beleza? 3-0 Vascão no dia de hoje em cima do CSA, se Deus quiser. Tamo junto, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Aproveita também para clicar no botão de hypar o nosso vídeo. Abraço, saudações vascaínas, tamo junto. Vitória Vascão no dia de hoje.